Vamos dar continuidade ao estudo da Lei 5.247 de 1991. Subseção 4. Dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas. Artigo 73. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas, biológicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento de cargo efetivo. Parágrafo 1º. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles, ou insalubridade ou periculosidade. Ele tem que escolher um dos dois. Parágrafo 2º. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Artigo 74. Haverá permanente controle de atividades. De servidores em operação ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos. Haverá um controle de atividade de servidores em operação ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos. Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais previstos nesse artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso. Artigo 75. Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica. Artigo 76. O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em locais cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites designados em regulamento. Artigo 77. Os locais de trabalho e os servidores que operam com raio-x ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Parágrafo único. Os servidores a que se refere esse artigo serão submetidos a exames médicos a cada 6 meses, ou seja, os servidores de locais de trabalho que operam com raio-x ou substâncias radioativas. Subseção 5. Do adicional por serviço extraordinário. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho, ou seja, vamos correlacionar o serviço extraordinário com acréscimo de 50%. Extraordinário, 50%. Do adicional noturno. Artigo 79. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 horas e 5 horas do dia seguinte terá o valor hora acrescido de 50%, correspondendo a cada hora de trabalho a 52 minutos e 30 segundos. O serviço noturno prestado em horário compreendido
entre 22 horas e o serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 horas, de 1 a 5 horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de 50%, correspondendo cada hora de trabalho a 52 minutos e 30 segundos. Repetindo, teremos adicional noturno de acordo com o horário que o trabalhador vai trabalhar. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 horas, de 1 a 5 horas do dia seguinte, terá valor hora acrescido de 50%, correspondendo cada hora de trabalho a 52 minutos e 30 segundos. Subseção 7. Do adicional de férias, independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 da remuneração do período de férias. Parágrafo único. No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional que trata esse artigo, ou seja, independentemente de solicitação, será pago ao servidor por ocasião das férias um adicional correspondente a 1/3 da remuneração do período de férias. Capítulo 3. Das férias. O servidor fará jus a 30 dias consecutivos de férias, que podem ser acumulados até o máximo de 2 períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Ou seja, 30 dias de férias, mas pode ser acumulado no máximo 2 períodos, de acordo com necessidade do serviço. Então, primeiro período aquisitivo de férias completar-se-á ao final de 12 primeiros meses de exercício. É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. Artigo 82. O pagamento da remuneração de férias será efetuado até 2 dias antes do início do respectivo período. Então, atenção aí, pessoal, para esse artigo 82, ele é bastante interessante. No que se refere a férias, o pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 dias antes do respectivo período. Artigo 83. O servidor que opera direta e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas gozará 20 dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação. Ou seja, essa acumulação de férias é proibida para os servidores que operam com raio-x. Então, ele terá 2 férias durante o ano de 20 dias consecutivos, ou seja, 20 dias consecutivos de férias por semestre, cada uma 20 dias. Parágrafo único. O servidor referido neste artigo, que é o que opera com raio-x, não fará jus ao abono pecuniário de que trata o artigo anterior. As férias somente poderão
ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por motivo de superior interesse público. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por motivo de interesse público. 5 motivos: calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por motivo de interesse público. Capítulo 4 das licenças. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 85. Conceder-se-á ao servidor licença por motivo de doença em pessoa da família, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, para serviço militar, para atividade política, para capacitação profissional, para tratar de interesses particulares, para desempenho de mandato classista. Então, são 7 motivos que o servidor terá a licença. Conceder-se-á ao servidor licença por motivo de doença em pessoa da família, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, para serviço militar, para atividade política, para capacitação profissional, para tratar de interesses particulares ou para desempenho de mandato classista. Parágrafo 1º. A licença prevista no inciso 1, que é o motivo de doença em pessoa da família, será precedida de exame por médico ou junta médica oficial. Parágrafo 2º. O servidor não poderá permanecer em licença da mesma espécie por período superior a 24 meses, salvo nos casos do inciso 2, que é afastamento do cônjuge, 3, que é serviço militar, 4, atividade política e 7, desempenho de mandato classista. Aí ele poderá permanecer por um período superior a 24 meses. Ele só não pode permanecer além dos 24 meses por motivo de doença em pessoa da família, para capacitação profissional, que são os incisos 1 e 5, além do 6 também, para tratar de interesses particulares. Parágrafo 3º. É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período de licença previsto no inciso 1 desse artigo, que é por motivo de doença em pessoa da família. Então, é vedado o exercício de atividade remunerada durante o período de licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 86. A licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação. A licença concedida dentro de 60 dias do término da outra da mesma espécie será considerada como prorrogação. Seção 2. Licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 87. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrasta antecedente, poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrasta, ascendente, descendente, enteado,
e colateral, consanguíneo ou afim até o segundo grau civil, mediante comprovação por junta médica oficial. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrasta, ascendente, descendente, enteado e colateral, consanguíneo ou afim até o segundo grau civil, mediante comprovação por junta médica. Então, pode-se conceder a licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrasta, ascendente, descendente, enteado e colateral, consanguíneo ou afim até o segundo grau civil, mediante comprovação por junta médica oficial. Parágrafo 1º. A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Parágrafo 2º. A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, até 90 dias, podendo ser prorrogada por até 90 dias, mediante parecer da junta médica, e excedendo estes prazos, sem remuneração. Seção 3. Da licença por motivo de afastamento do cônjuge. Artigo 88. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para exterior ou para exercício de mandato eletivo dos poderes legislativo, estadual e municipal e para o Congresso Nacional. A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. Parágrafo 2º. Na hipótese do deslocamento de que trata este artigo, o servidor poderá ser cedido provisoriamente em repartição da administração federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício da atividade compatível com seu cargo. Seção 4. Da licença para o serviço militar. Artigo 89. Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença na forma e condições previstas na legislação específica. Seção 4. Da licença para o serviço militar. Artigo 89. Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença na forma e condições previstas na legislação específica. Parágrafo único. Concluído o serviço militar, o servidor terá 30 dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. Seção 5. Da licença para atividade política. Artigo 90. O servidor terá direito à licença sem remuneração durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Da licença para atividade política. Vamos observar bem esse artigo. Artigo 90. O servidor terá direito à licença sem remuneração durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação, fiscalização, será
afastado a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, assim permanecendo até o 15º dia seguinte à data da votação. Parágrafo 2º. A partir do registro da candidatura até o 15º dia seguinte ao dia da eleição, o servidor fará jus à licença como se em efetivo exercício estivesse. A partir do 15º, a partir do registro da candidatura até o 15º dia seguinte ao da eleição. Seção 6. Da licença-prêmio por assiduidade. Artigo 91. Após cada quinquênio do efetivo exercício, o servidor público estável poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração por até 3 meses para participar de curso de capacitação profissional. Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o caput não são acumuláveis. Artigo 92. Revogado. Não se considerar licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo, sofrer penalidade disciplinar, suspensão, então foi revogado. Artigo 92. Vamos para o artigo 93. O número de servidores em gozo simultâneo de licença para capacitação profissional não poderá ser superior a 1/3 da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão ou entidade. Então, não se pode extrapolar 1/3 da lotação. Se tiver mais que 1/3, o servidor seguinte a solicitar a licença para capacitação profissional não poderá ter direito a essa licença. Não pode exceder 1/3 da lotação. Seção 7. Dá licença para tratar de interesses particulares. Artigo 94. A critério da administração, poderá ser concedida ao servidor estável licença para trato de assuntos particulares pelo prazo de 2 anos consecutivos, sem remuneração. Então, para tratar de assuntos particulares, o servidor tem direito a 2 anos de licença, 2 anos consecutivos, mas sem remuneração. Parágrafo 1º. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Não se concederá nova licença antes de decorrido 2 anos do término do anterior. Ou seja, ele tem que esperar 2 anos para solicitar outra licença para tratamento para assuntos particulares. Não se concederá a licença a servidores nomeados, removidos, redistribuídos ou transferidos antes de completarem 2 anos de exercício. Não se concederá a licença a servidores nomeados, removidos, redistribuídos ou transferidos antes de completarem 2 anos de exercício. Nomeados, removidos, redistribuídos ou transferidos. Antes de 2 anos, não pode conceder a licença para tratar de interesse particular. Seção 8. Dá licença para o desempenho de mandato classista. Artigo 95. É assegurado ao servidor o direito à licença para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão a que pertença em função de cargo ocupado, sem prejuízo da sua remuneração. Então, ele pode ter direito à licença para o desempenho de mandato classista e não vai ter prejuízo da remuneração. Parágrafo 1º.
somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades até o máximo de 3 por entidade. A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição. Capítulo 5. Dos afastamentos. Seção 1ª da seção. Artigo 96. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, Estados, Distrito Federal, municípios, nas seguintes hipóteses. Ele poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados ou do Distrito Federal e dos municípios nas seguintes hipóteses. Ele pode ser cedido para exercício de cargo em comissão ou função de confiança e, inciso 2º, em casos previstos em lei específica. Parágrafo 1º. Na hipótese do exercício em cargo em comissão ou confiança, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária, ou seja, quem cedeu que vai pagar o salário. Parágrafo 2º. No caso, o servidor cedido à empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo efetivo, a entidade cessionária efetuar o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem. Parágrafo 3º. A cessão far-se-á mediante portaria publicada no Diário Oficial do Estado. Parágrafo 4º. O servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou em órgão da administração centralizada ou entidade autárquica ou fundacional pública do Poder Executivo Estadual, para fim determinado e por prazo certo, mediante autorização expressa do governador do Estado. Ou seja, o servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão ou entidade de poderes do Estado, da União, Distrito Federal, municípios, ou em órgão da administração centralizada ou entidade autárquica fundacional pública do Poder Executivo Estadual para fim determinado e por prazo certo, mediante autorização expressa do governador do Estado. Do afastamento, seção 2. Do afastamento para exercício de mandado eletivo. Artigo 97. Ao servidor investido em mandado eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Se for federal, estadual, distrital, ficará afastado do cargo. Se for mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Inciso 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela remuneração, ou seja, o prefeito e vereadores vão ter direito à remuneração. Depende
da opção, se eles vão querer ou não optar pela remuneração. No parágrafo 1º, no caso do afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a Seguridade Social como se em exercício estivesse, ou seja, ele irá contribuir para a Seguridade Social, como se estivesse trabalhando. Parágrafo 2º. O servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa daquela onde exerce o mandato. Seção 3. Do afastamento para estudo ou missão no exterior. Artigo 98. O servidor não poderá ausentar-se do país para estudo ou missão em caráter oficial sem autorização do chefe do poder a que esteja vinculado, e seu afastamento dar-se-á sem prejuízo da sua remuneração, desde que tenha autorização do chefe de poder. Então, o servidor poderá se ausentar do país para missão no exterior ou estudo. Parágrafo 1º. A ausência não excederá a 4 anos, e fim da missão ou estudo, somente decorrido igual período será permitida nova ausência. Ou seja, a ausência vai até 4 anos, não pode passar disso. E terminada a missão ou estudo, somente decorrido igual período será permitida nova ausência. Ou seja, ele tem que esperar 4 anos, mais 4 anos depois do término da sua missão, ele tem que ficar trabalhando 4 anos. Somente depois de 4 anos ele pode ir para outra missão ou outro estudo no exterior. Ao servidor beneficiado pelo disposto artigo, não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular, antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento de despesa havida com seu afastamento. Capítulo 6 das concessões. Artigo 99. Poderá o servidor ausentar-se do serviço sem prejuízo da remuneração. Poderá o servidor ausentar-se do serviço sem prejuízo da remuneração por 1 dia a cada mês para doação de sangue, por 2 dias para se alistar como eleitor, por 8 dias consecutivos em razão de casamento, falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob a guarda ou tutela e irmãos. Artigo 100. Será concedido horário especial ao servidor estudante quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição sem prejuízo do exercício do cargo. Será concedido horário especial ao servidor estudante quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição sem prejuízo do exercício do cargo. Então, o servidor ele vai ter um horário especial. O servidor que estudar, que for estudante, ele terá um horário concedido quando comprovar a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição sem prejuízo do exercício do cargo. Ou seja, se não houver prejuízo no exercício do cargo, o servidor estudante ele terá um horário especial concedido para estudar. Parágrafo único. Para efeito disposto nesse artigo, será exigida a compensação de horário na repartição, respeitada a duração semanal do trabalho. Artigo 101. Ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da administração, é assegurada na localidade da nova residência ou na mais próxima
matrícula em instituição de ensino congênere, em qualquer época, independente de vaga, desde que permaneça no território estadual. Artigo 101. Para os servidores que são estudantes, esse artigo é importante. Artigo 101. Ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da administração é assegurada na localidade da nova residência ou na mais próxima matrícula em instituição de ensino congênere em qualquer época, independente de vaga, desde que permaneça no território estadual. Então, o servidor que estuda ele tem esse direito. Se mudar, se tiver essa mudança, Se tiver essa mudança, não é de acordo com o interesse da administração, é assegurado na localidade da nova residência ou na mais próxima matrícula em instituição de ensino congênere, em qualquer época, independente de vaga, desde que permaneça no território estadual. Então, o servidor que estuda ele tem esse direito. Se houver a mudança de acordo com o interesse da administração, ele terá sua matrícula assegurada na instituição mais próxima de sua residência. Parágrafo único. O disposto neste artigo estende-se ao cônjuge ou companheiro, aos filhos ou enteados do servidor que vivam na sua companhia, bem como aos menores sob sua guarda, com autorização judicial. Parágrafo único. O disposto neste artigo estende-se ao cônjuge ou companheiro, aos filhos ou enteados do servidor que vivam na sua companhia, bem como aos menores sob sua guarda, com a autorização judicial. Encerramos aqui mais uma parte, essa quarta parte do estudo do artigo da Lei 5.247. Encerramos até o artigo 101, essa parte. Iremos dar continuidade no artigo 102 no próximo estudo.